Estamos ao vivo. Nossa live de segunda, toda segunda às 17 horas. Enquanto o Instagram vai chamando a turma para entrar, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou dizer para vocês, olha, passei o final de semana preparando uma coisa muito bacana, então vem surpresa por aí, tá? Lhes garanto que vocês vão gostar muito dessa surpresa que eu tô preparando para vocês. Fiquei sábado de 2 horas da tarde até 1 hora da manhã trabalhando muito nisso. E logo eu vou contar aqui, tá? Sejam todos muito bem-vindos, Stephanie, Rose, Paulo, Hilton. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito bacana e que eu tenho certeza que vocês têm muita dúvida, tá? Hoje nós vamos falar sobre os desafios da advocacia no digital. Eu sei que todo mundo está aí buscando saber um pouco mais sobre esse assunto, está querendo enveredar, entrar no digital, mas eu também sei que é um assunto que gera muita dúvida. Então, por isso que eu escolhi falar sobre esse tema hoje na nossa live de segunda. E a ideia, gente, é contar um pouco da minha história, explicar para vocês o que aconteceu no meu início, como que eu entendi que eu precisava entrar no digital e qual foi o passo a passo que nós adotamos aqui no escritório. Deus, voltou. Desculpa, gente, acho que deu uma travadinha aqui, mas agora voltou. Vamos lá. Para conquistar mais clientes e conquistar clientes de uma maneira efetiva dentro do digital. Eu sempre falo com vocês, explico isso. A nossa live, ela tem uma duração aí média de 30 a 40 minutos, tá? É uma live sempre focada na prática, então tudo que vocês ouvirem aqui hoje, vocês já vão poder aí começar a aplicar. Então, saibam que é um conteúdo bem compacto para que vocês consigam efetivamente começar a aplicar a partir de amanhã. Obrigada, Wilton. Seja bem-vinda, Tati Mendes. Vamos falar um pouquinho sobre a advocacia no digital. Então, gente, quero que vocês se comprometam a ficar comigo aqui durante esses 30 a 40 minutos para que vocês consigam pegar do início ao fim e já começar a aplicar no dia a dia de vocês. Tá joia? Eu gosto de ir direto ao ponto, de começar a falar logo, não gosto de enrolar, porque eu sei que quem tá aqui tá ansioso pelo conteúdo, tá ansioso para entender mais, querendo saber um pouquinho sobre o digital. E primeiro, gente, eu vou começar dizendo o seguinte: o fato é que o mundo mudou. E o mundo mudou muito mais rápido do que a gente estava imaginando que ele mudaria, né? A advocacia teve que obrigatoriamente acompanhar esse movimento. Com essa história toda de pandemia, uma coisa que a gente imaginou que demoraria muitos anos para acontecer, aconteceu num tempo muito reduzido. E nós, advogados, que estávamos aqui sentados nos nossos escritórios, tivemos que entender que, na verdade, o mundo é digital. E a gente precisou se adaptar. E, gente, não dá para ficar parado no tempo, né? Não dá mais para a gente ficar aqui adotando essa postura passiva, de ficar sentadinho no escritório, esperando o cliente chegar, esperando receber uma indicação, esperando cair do céu, como acontecia antigamente. Isso não vai acontecer, mas nós não podemos ficar esperando. Nós precisamos estar presentes. A gente precisa adotar uma postura ativa, ir atrás do cliente. A gente precisa se mostrar, precisa aparecer, precisa ser lembrado. Quem é visto não é lembrado. E hoje, qual é o melhor lugar para ser visto? Qual é o melhor lugar para ser lembrado? Na internet, no digital. Eu estava até conversando esses dias lá em casa e antes, eu sou, gente, da época em que a advocacia era totalmente tradicional, tá? Eu tenho mais de 10 anos de carreira, então quando eu me formei, as coisas eram muito diferentes. E antigamente, quando a gente ia
procurar um advogado, a gente corria para pedir indicação para alguém, ou se não, também acontecia muito. Tem os bairros, né, em que há concentração de advogados. Então aqui em Vitória, por exemplo, no Espírito Santo, a gente tem o bairro da Enseada, que é onde tem muito advogado. No centro de Vitória é onde tem muito advogado também. Então as pessoas elas iam para esses lugares, andar na rua, perguntar e descobrir se tinha algum escritório ali que poderia atender a demanda delas. Então antigamente o advogado podia ficar sentado esperando o cliente chegar, porque o cliente só conhecia essa forma de contratar o advogado, só conhecia esse jeito, né? Então o que a gente fazia? Ficava ali esperando as indicações. Só que hoje é muito diferente. Hoje, quando eu vou buscar um advogado, podemos falar isso para qualquer prestador de serviço, tá? Quando você vai buscar um prestador de serviço, você pesquisa onde? Você não quer mais incomodar as pessoas, você quer fazer isso rápido, ser independente. Você busca na internet. Você pesquisa no Google, você vê uma postagem na rede social e percebe que esse advogado pode ser que resolva o seu problema. Então hoje, 90% das pessoas, ela não corre mais para pedir indicação, ela vai para o digital, ela vai para a internet, ela vai buscar você lá. E aí, o que acontece se você não estiver no digital? Se você não estiver na internet? Você não vai ter clientes. Porque quem não é visto não é lembrado. E eu estou tentando te explicar isso para que você entenda que se você não estiver no digital, daqui a pouco, provavelmente a sua carreira vai estar fadada ao fracasso. Porque o comportamento de consumo mudou, né? A realidade mudou. Então a gente precisa efetivamente se adaptar. Eu sei muito bem, gente, que isso dá um frio na barriga, né? Esse lance de você querer entrar no digital, porque como é novo, eu sei que já tem advogados que fazem isso há um tempo, mas é uma parcela muito pequena, é um grupo muito reduzido, está melhorando e aumentando agora, é um grupo muito reduzido. Então a gente sente aquele frio na barriga, normal, porque a gente fica com medo de ser punido pela OAB, a gente fica com medo de ouvir o que os outros advogados vão dizer, porque tem muito advogado que, infelizmente, fica ali na internet só para fuxicar e falar dos outros. E aí a gente fica com receio, né? Puxa, eu vou ser julgado pela minha classe, eu vou tomar uma advertência da OAB, e se eu ficar aparecendo muito, o que vai acontecer comigo? Gente, fiquem tranquilos, tá? Estar no digital não quer dizer nada, não quer dizer que você está fazendo nada errado. Isso é totalmente permitido, não tem nenhum tipo de proibição quanto a isso. E quanto à opinião dos outros advogados, fique tranquila, tranquilo, faça o seu. Normalmente, quem está pronto para criticar os outros é alguém que não construiu nada. É alguém que está ali patinando na advocacia, porque se a pessoa tem tempo de parar o que ela está fazendo para ir na tua rede social, ou para ir dentro do seu site, na sua página, criticar o seu trabalho, é porque ela está com tempo sobrando. Então, provavelmente, ela não construiu nada. Então, não se importem. Sejam bem-vindos, Marco Gomes, Joana, sempre presente aqui. Obrigada pelo carinho. Estamos falando de um tema muito bom aqui, que é a advocacia no digital. Não se preocupem, o que vocês precisam é divulgar o trabalho de vocês, fazer a parte de vocês. Como eu já falei antes, eu vim da advocacia tradicional, então eu senti todas as dores que vocês estão sentindo, todas. Mas eu digo, a verdade é que quem não está no digital não está no mundo. Os advogados estão acostumados a dizer, né, que não está nos autos não existe no mundo. Aqui é a mesma coisa. Se você não começar a se inserir nesse mundo digital, você também não estará presente mais. A tendência é que quem só faz o tradicional comece a sumir. E olha só que interessante, gente. Dentro do digital existe um mundo de oportunidades. Um mundo. Verone, também seja bem-vinda. Um mundo de oportunidades. Por quê? Dentro do digital não tem QI, não tem indicação, não tem família do direito, não tem toda aquela coisa, aquela cultura que a gente está acostumado.
que obviamente distancia muito, né, alguns profissionais dos outros por vantagens. No digital não tem isso. Não tem QI, não tem indicação, não tem pai advogado, não tem escritório da família. O que tem no digital são advogados que sabem vender o seu peixe e que sabem lidar com a estratégia dentro do mundo digital. Então isso faz com que essa época que nós estamos vivendo hoje seja a melhor época para se desenvolver na advocacia, porque a concorrência começa a ficar igualitária. Você começa a concorrer de igual para igual com a galera que já está no mercado. Aquele advogado tradicional, cabelo branco lá, sentadinho, ele não é mais a referência. Dentro do digital a realidade é outra. Então se você souber como montar a sua estratégia, como aparecer no digital, né? Como ter ali uma boa página, você vai estar para a par com quem já é grande. Ou, em muitas vezes, você vai estar acima, você vai estar muito além, porque tem muito advogado grande, tradicional, que ainda hesita em entrar no digital. E eu vejo muitos jovens advogados se destacando demais porque estão no mundo online, estão no mundo virtual. Você não precisa de experiência. O cliente ele não vai te procurar buscando a sua experiência de vida ou a sua experiência na advocacia. Ele está ali buscando alguém que efetivamente vai resolver o problema dele. Até o raciocínio da busca do advogado muda. Então, gente, vocês precisam começar a pensar nisso. Vocês precisam começar a acordar pro digital. E hoje eu vou mostrar como a gente fez aqui, vou mostrar o jeito errado, o jeito que eu fiz quebrando a cabeça, e vou mostrar o jeito certo, que é um jeito que vai ser muito mais eficiente para quem está começando, para quem quer entrar. Então fica aí, tá? E quem quiser ir colocando aqui nos comentários quais são as maiores dificuldades que vocês têm sentido para começar no digital, vocês podem escrever aqui, porque eu tenho certeza que vocês estão sentindo as dores que eu estou falando e vocês vão sentir mais dores ainda do que eu vou falar mais pra frente. Então, gente, como eu havia dizendo, hoje não tem época não tem época melhor para se destacar na advocacia do que hoje, porque vai depender do mérito, somente do seu mérito. Não tem outras coisas envolvidas. O digital é muito democrático. Percebam que tem muitos advogados jovens lá, com pouquíssima experiência de carreira, já construindo impérios, construindo escritórios muito grandes. Então, olha só que oportunidade. E assim, na época que eu comecei no escritório, eu tinha um chefe, eu admirava muito esse chefe. E esse chefe, nessa época, ele chegou pra mim, a gente estava almoçando, né? E ele chegou pra mim e eu estava conversando com ele, falando que o meu sonho era fazer mais uma pós-graduação, que eu queria fazer mestrado, que eu queria fazer outro curso, só para aperfeiçoar a parte técnica, jurídica do que eu já fazia. Conversando com o meu chefe, gente, não almoço, tá? Falei que eu queria fazer tal curso, tal pós e tal. Conversando com ele, e ele virou para mim e falou assim: Cássia, bacana, né? Você querer fazer mais um curso, mas você não acha que já está na hora de parar de gastar dinheiro e começar a fazer dinheiro com a sua profissão? Você já estudou tantos anos, você já sabe como fazer dinheiro com a sua profissão? E naquele momento, gente, eu fiquei ali muito chateada com ele, porque eu pensei, gente, que absurdo. O meu chefe está dizendo para mim que não é para eu estudar, que não é para eu fazer uma pós, que não é para eu me aprimorar tecnicamente. Que coisa esquisita é essa? E eu julguei ele do início ao fim. Só que eu não conseguia entender, eu não conseguia ver. O que ele estava me dizendo era que não adianta, que a parte técnica eu já sabia, eu já era boa naquilo que eu estava fazendo. Óbvio, uma maturaçãozinha ou outra, mas o que eu precisava era aprender como rentabilizar. Precisava entender como que eu ia fazer para ter resultados com o que eu fazia no meu trabalho. E não somente ficar aprendendo. Investindo dinheiro. E é isso que eu quero que vocês entendam aqui no digital. Vocês precisam começar a entender como monetizar a advocacia de vocês.
E eu estou trazendo aqui o nível da oportunidade, que é começar a fazer isso na internet. Eu sei que tem concorrência, não estou dizendo que não tem, mas a concorrência hoje é muito mais paritária. Muito mais paritária. Porque você precisa ter outras expertises que a gente tinha antes, que a gente não tinha antes. Então, quem está há muito tempo no mercado ainda não teve tempo de entender o que ele precisa para se destacar no digital. E você está começando agora. Você tem esse tempo, você tem essa sacada. E eu vou te ensinar também como fazer. E eu sei que muita gente já tentou começar no digital e que acaba desanimando, né? Desanimou, se perdeu, porque sempre inicia produzindo conteúdo na rede social. Só que sem nenhum critério, sem nenhum objetivo. Acha que só a produção de conteúdo, pela produção de conteúdo, vai te fazer ter resultados. Fica procurando seguidores, querendo crescer base, e fica ali produzindo conteúdo de forma incessante, sem ter um cliente, sem reverberar em um cliente algum. Eu sei que isso é frustrante e muita gente já se frustrou com isso. E é por isso que eu vou mostrar para vocês uma outra maneira de fazer. Porque quem está começando não pode gastar todos os seus recursos, que são escassos, fazendo uma coisa que não vai te trazer resultado. E gasta tempo, gente. Produzir conteúdo gasta tempo. Tô falando porque eu, assim, por experiência própria. E você que está começando, você não tem equipe, você não tem time, você precisa usar o seu tempo, que é o seu bem mais precioso, em coisas que vão te trazer resultado. Mas, Cássia, como que eu vou ter resultado se não for produzindo conteúdo? E eu vou te mostrar, gente, calma, a gente vai chegar lá. Mas o que eu quero dizer não significa que produzir conteúdo, né, que quem trabalha focado aqui no Instagram não vai ter clientes, não vai ter resultados. Não é isso. O que eu estou dizendo é que essa jornada é uma jornada mais longa, é uma jornada mais exaustiva, ela depende de muitas variáveis que não estão no seu controle, diferente do que eu vou te trazer aqui. Então, isso se torna frustrante para 90% das pessoas que começam a trabalhar no digital, porque vocês insistem em começar produzindo conteúdo. Aí vocês procuram aquele monte de guru, né, que fica falando um monte de coisa, que tem que fazer 2 posts por dia, ficar 5 horas aqui nos stories, e cliente quer comer nada. Então o que a gente vai pensar hoje é como entrar no digital, mas focado em obter resultado. Pode ser que lá na frente você mude a sua estratégia, e eu não estou falando que as outras estratégias são ruins, não. O que eu estou dizendo existe um caminho mais fácil, existe um caminho mais curto, e a gente pode ir por ele, né? A gente deve ir por ele. Quem dera se eu soubesse isso antes de quebrar a minha cabeça lá atrás. E como que agora eu tenho certeza que está todo mundo se perguntando como que eu vou fazer isso. E a verdade vou contar aqui para vocês um pouco da minha história, de como eu comecei no digital, para vocês entenderem qual é a lógica disso. E lá no final vocês vão saber exatamente o que fazer. Quando eu comecei, quando a gente montou o escritório, eu comecei bem focada no âmbito tradicional mesmo. Eu não trabalhava efetivamente no digital. Então o que acontecia? Eu usava método tradicional de prospecção de cliente, eu atendia somente de forma presencial, eu fazia exatamente do jeitinho que eu aprendi na faculdade, do jeito que eu estagiei nos escritórios. Só que o que acontece, gente? Isso, obviamente que eu conquistei clientes, né? A gente teve um volume de clientes bom, só que isso me limitava. Eu não conseguia escalar, não conseguia crescer, a gente não conseguia evoluir. A gente batia sempre num teto, porque era tudo muito burocrático, tudo muito limitado, a gente dependia de muitas indicações. E aí eu comecei a perceber que eu precisava fazer algo diferente. Precisava mudar, não dava para ser só âmbito tradicional. Aí eu comecei fazendo exatamente como vocês começam, produzindo conteúdo na rede social.
eu e minha sócia, a gente ficava igual duas malucas aqui, produzindo conteúdo, parávamos horas para planejar os conteúdos e tal, gravar vídeo, investir dinheiro para gravar vídeo. E aquilo não trazia praticamente nenhum cliente. Do mesmo jeitinho que vocês fazem, eu ficava atrás desses gurus da internet, perdidona, querendo aplicar várias técnicas e várias coisas, mas não sabia para onde ir. E o meio digital estava bem complicado para a gente. Porque apesar de ter um posicionamento, esse posicionamento ficava meio prejudicado, porque a gente não conseguia expressar esse posicionamento, a gente não tinha um direcionamento para isso. E naquele momento, o que eu queria não era ter seguidor, não era ter uma base grande no Instagram, não era ter fã, não era nada disso. O que eu queria era faturar mais. Eu queria faturar mais, eu queria ter mais clientes, eu queria fechar mais contrato, eu queria crescer no escritório. E eu comecei a perceber que isso aí não estava funcionando para mim. E ao mesmo tempo, né, com o passar do tempo, a gente começou a entender que alguns serviços específicos aqui dentro do escritório, eles se destacavam, eles tinham maior potencial, tanto de fechamento de contratos, quanto de rentabilidade. E aí a gente começou a ficar com essa pulga atrás da orelha. Poxa, a gente faz 1 milhão de serviços, oferece 1 milhão de coisas, mas tem alguns serviços específicos que se destacam muito. E nessa época, como eu falei para vocês, a gente já começou ali a produzir conteúdo no Instagram e a gente, sem saber muito bem, né, o que estava ali fazendo dentro do digital, a gente já tinha um braço online, porque a gente fazia prospecção de clientes dentro de um site específico. E aí, unindo o útil ao agradável, né, a experiência que a gente já tinha ali naquele momento, as coisas que a gente tinha feito errado, essa experiência desse braço digital aí, prospectando nesse site, me caiu a ficha. A gente precisa aprender mais sobre como fazer no online. E aí a gente começou a entender que precisava buscar o Google Ads, precisava buscar o Google. E muito mais do que isso, que a gente precisava usar esses serviços para fomentar o nosso fechamento de contratos, para aumentar a nossa clientela. E aí que começou a história toda a acontecer aqui dentro do escritório no digital. E foram sacadas, gente, que a gente foi tendo naturalmente ao longo do tempo, tá? Foram coisas que a gente precisou de muito tempo para descobrir. Isso que eu estou contando para vocês aqui vai reduzir o tempo de vocês absurdamente, tá? E aí, percebendo isso, percebendo que a gente precisava explorar esses serviços, nós decidimos, puxa, vamos escolher um serviço de cada área, que é o serviço que mais tem potencial, né, para usar como serviço de tração, para usar como serviço que vai mesmo fazer a gente deslanchar. E óbvio que a gente continuou fazendo as coisas tradicionais aqui do escritório, fazendo as outras prospecções, mas nós começamos a focar a estratégia nisso. E aí, depois que a gente definiu quais seriam esses serviços, né, um de cada área de atuação, a gente definiu especificamente quem seria o público, que seria o público que a gente prestaria esse serviço, as pessoas que buscariam a gente, e montou uma estratégia. Qual foi a estratégia? A gente criou para cada serviço uma página de conexão com esse público. As pessoas chamam de landing page, né? Eu não gosto de chamar de landing page porque eu acho que não é só uma página de vendas, né? Não é só uma página para ofertar um serviço. Quando a gente fala em advocacia, existem vários nuances que tem que ter dentro dessa página para que o cliente se conecte com você, né? Não adianta você fazer uma página sem essa estruturação legal. Tem que conectar. Então, por isso que eu chamo de página de conexão. E começamos a fazer os anúncios dentro do Google Ads. Gente, sem precisar ficar postando todo dia, sem precisar ficar fazendo stories aqui em 24 horas, sem precisar ficar preso à produção de conteúdo, a gente começou a alavancar o nosso escritório. A gente tinha muitos potenciais clientes vindo dessas páginas de conexão. Mesmo iniciando as campanhas.
mesmo começando as campanhas. É óbvio que leva um tempo para adaptação ali do próprio Google, né? Mas aos poucos a gente foi melhorando as páginas, a gente foi melhorando as campanhas, mas logo no início a gente já teve resultado com isso. E olha que inteligente, olha que interessante. A gente conseguiu definir um caminho, entrar no digital, se posicionar dentro do digital, sem muita complexidade. Porque eu sei também que posicionamento é uma coisa que dói na gente, né? Quando eu venho para cá falar de posicionamento, vocês ficam apavorados, porque quanto mais a gente fala de posicionamento, mais ele vira um limitador. Por quê? Definição de persona, escolher não sei o que, escolher não sei o que lá. Aqui não, gente. A gente, independente da área de atuação, a gente escolheu um serviço, que era um serviço que tinha muito giro. E esse serviço se tornou o nosso serviço de tração. Foi com ele que a gente arrancou. Então, a partir da escolha desse serviço, a gente definiu o público e criou essa página de conexão com o nosso cliente. Olha que interessante. E aí o volume começou a crescer, o volume começou a aumentar, o volume começou a aumentar. A procura começou a vir, as pessoas começaram a vir, começaram a procurar. Por quê? A gente estava no digital e a gente já estava posicionado, a gente se posicionou com isso. Olha que interessante. Eu sei, gente, que parece muito distante, né? Parece algo muito fora da realidade de vocês, mas não pensem assim. É mais simples do que parece. A gente tem mania de complicar as coisas. Pensem que o básico funciona, o simples funciona. E quem está começando, eu já falei isso em várias outras lives aqui, eu acho que essa live é a live 27. Eu estou há 27 segunda-feiras aqui, sem furar um dia, conversando com vocês sobre esses temas. E eu sei que parece complexo, mas eu quero que vocês percebam o quanto isso é simples, o quanto dá para fazer, né? E o quanto você consegue entrar no digital sem grandes esforços. O investimento você vai crescendo devagarinho, né? Eu gosto de ensinar a construir devagar. Puxa, você conseguiu um cliente com investimento pequenininho, você usa o dinheiro desse cliente para aumentar um pouquinho mais. Enquanto isso, você vai melhorando o seu atendimento, melhorando ali a fase do fechamento com aquele cliente. E devagar você vai construindo a sua casa. Mas a estratégia que eu estou mostrando aqui para vocês, ela está muito, muito, muito mais simples do que entrar dentro da produção de conteúdo. Porque é exaustivo e a gente fica perdido. Obrigada. É bom a gente falar do que a gente errou e acertou, né? Porque eu tenho uma bagagem de um caminho que eu já quebrei muito a cabeça. E eu quero que vocês tenham as coisas mastigadas. Eu estou mastigando aqui para vocês. Então, eu estou encurtando aí 3, 4 anos. Até para a gente definir que serviços eram esses, para a gente entender que tinha que fazer essas páginas, que tinha que colocar essas páginas para rodar, a gente levou muito tempo. E esse é um tempo que vocês não podem perder, porque eu estou entregando a estratégia aqui na mão de vocês. E é muito mais fácil do que parece. Existem formas de validar esses serviços, para a gente descobrir se realmente são serviços que interessam ou não. Depois eu posso falar um pouco mais sobre isso aqui com vocês, porque a nossa validação foi na raça, ali no dia a dia, mas existem técnicas que fazem com que vocês validem sem precisar estar no dia a dia, né? E é uma técnica, gente, que claramente quem está começando hoje consegue fazer, sabe? Dentro do digital existem vários caminhos. E você vai escolher o seu, cada um vai escolher o seu. Vai ter gente que vai preferir ficar produzindo conteúdo, vai ter gente que vai preferir essa estratégia, vai ter gente que vai montar uma outra estratégia. Você vai encontrar o seu caminho. O que eu quero que vocês comecem a pensar aos poucos aí, de uma maneira mais crítica e mais estratégica. Puxa, eu estou começando agora, eu tenho poucos recursos, eu estou sozinha, eu estou sozinho, ou eu só tenho um sócio. Para onde eu vou direcionar minha energia?
Para uma estratégia que tem potencial de me trazer resultado mais rápido? Ou para uma estratégia de extremo longo prazo? Não quer dizer, gente, que uma seja melhor do que a outra. Mas vocês têm que pensar na realidade de vocês. O que vai alavancar mais rápido? O que vai me fazer sair na frente, né? O que vai fazer com que eu consiga me destacar antes? Porque tempo é dinheiro. Time is money. E com dinheiro, gente, com rentabilidade, vocês conseguem criar todas as outras estratégias tranquilamente. Faz essa primeiro, monetiza, ganha uma grana. Depois você vai expandindo, sabe? Você vai crescendo, vai colocando outros serviços para rodar, vai montando outras estratégias. Você pode até enveredar para a produção de conteúdo sem problema nenhum. Mas você já vai estar mais forte, você já vai estar mais curado, como a gente diz, né, no interior. Você já vai estar com mais gana, você já vai ter feito o que precisa ser feito ali, você já vai ter uma graninha. Então pensem nisso. O importante é obter esses resultados. Todo o resto é métrica de vaidade. Quantidade de seguidores, pessoas que gostam de você, que ficam te elogiando na rede social, gente mandando pergunta. Isso tudo é métrica de vaidade. O que vocês precisam é pensar: como eu faço para obter resultados mais rápido? Como eu faço para direcionar minhas energias para algo que vai me trazer retorno financeiro? Que nesse momento eu preciso para agora. Eu não preciso para daqui a 3, 4 anos só. Eu preciso também para agora. Então é essa estratégia que eu quero que vocês entendam e comecem a colocar em prática. Eu sei que vão surgir muitas dúvidas. Eu sei que vocês vão querer conversar comigo sobre isso depois do direct. E é isso que eu quero dizer aqui agora. Eu contei um pouco da minha história. Eu trouxe para vocês os meus erros e os meus acertos. Tive muitos erros, acho que muito mais erros do que acertos. Mas os acertos que eu tive me trouxeram onde eu estou, sabe? Me trouxeram, me colocaram no lugar que eu estou. E que é um lugar que eu tenho certeza que você também vai conseguir chegar. Mas você precisa começar. Você precisa começar. Você precisa entrar no digital. E precisa entrar para ontem. Tá? Porque se você ainda não entrou, você já está atrasado. Você já está atrasado. Tem gente na sua frente. E ainda tem muito mercado. Vocês precisam botar o pezinho de vocês lá para posicionar. Sabe quando a praia está começando a ficar cheia, você tem que correr para guardar o seu lugar, fincar essa sombrinha lá? Finquem a sombrinha de vocês no digital. Finquem logo. Porque hoje você está sendo posicionado com privilégio. Pode ser que amanhã não seja mais. Então corram. A hora é agora. É hora de fazer grana com o digital. E, gente, resumindo a ópera, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a gente escolheu um serviço, a gente definiu um serviço, né, que já estava validado, definimos qual era o serviço ali de tração, um serviço que tinha mais rentabilidade, que tinha mais procura, definimos o público, escolhemos qual seria o público e criamos a nossa página de conexão. Depois que a gente criou essa página, a gente fez as campanhas dentro do Google Ads. Começamos a anunciar. E aí, gente, quando o seu público pesquisa pelo seu serviço no Google, o que aparece para ele? O seu anúncio. Aparece você lá, explicando para ele como funciona tudo que ele está querendo saber. E aí o que ele vai fazer? Vai clicar no seu anúncio, clicar na sua página, procurar você para conversar. E é disso que eu estou falando. É dessa eficiência que eu estou falando. Isso é uma página de conexão. A pessoa pesquisa no Google, aparece o seu anúncio para ela clica no seu anúncio, entra na sua página e faz contato com você. Ela te procura, ela vai atrás de você. E aí que está a grande jogada. Ela precisa resolver o problema dela. Ela já está mais quente, ela precisa resolver o problema dela. Ela não está rolando feed, vendo coisa nenhuma e encontra você lá e descobre que talvez ela tenha um problema. Ali não, ela está procurando, ela tem um problema. E é essa a diferença. É disso que eu estou falando. E eu quero que vocês entendam. Então já fiz esse resumo, agora eu quero dizer outra coisa para vocês. Eu estou aqui toda segunda-feira, fazendo essa live às 17 horas, trazendo conteúdo.
E hoje eu quero propor uma coisa diferente para vocês. Eu sempre proponho que vocês enviem as dúvidas, as sugestões de tema para as próximas lives, mas hoje, especificamente hoje, porque eu sei que esse tema é um tema muito bom, eu quero que vocês me enviem por direct quais são os maiores desafios que vocês estão tendo no digital, quais são as maiores dificuldades que vocês têm ou para entrar no digital, para ingressar no digital, ou quem já está fazendo algumas coisas, durante o processo ali, qual é a sua maior dificuldade, qual é a sua maior dúvida. Me envia isso por direct, porque eu vou responder para você com uma estratégia. Eu vou te trazer uma estratégia para resolver esse problema. Com toda a experiência que a gente tem aqui, que eu trouxe do meu escritório, tudo que eu estou falando para vocês aqui, gente, eu aplico dentro do meu escritório, tá? Eu não estou falando ao léu, é algo que eu aplico aqui, aplico no dia a dia mesmo. Então eu sei quais são as dores que vocês sentem. Então o que eu quero combinar aqui? Me enviem lá por direct quais são as maiores dificuldades que vocês estão tendo com o âmbito digital, ou para quem quer entrar, ou para quem já está ali atuando, que eu vou respondê-los já com uma estratégia para ajudá-los a começar a dar esse pontapé inicial ou para ajustar o que já está funcionando, tá? Estou muito feliz de ter feito essa live aqui com vocês hoje. É um tema que eu gosto muito, é um tema que tem mudado a minha vida. E eu quero que vocês pensem nisso também com carinho, comecem a cogitar entrar no digital, porque isso vai fazer muita diferença. Eu estou aqui toda segunda-feira às 17 horas. Na próxima segunda também estarei aqui. Não vou revelar o tema, gosto de revelar mais pertinho do dia da live. E um beijo no coração, muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima live.